Se existisse um botão que pudesse te proporcionar uma sensação imediata de prazer apenas ao ser apertado, você apertaria? Eu acho que a resposta é óbvia, mas e se você pudesse apertá-lo quantas vezes quisesse? Será que você deixaria de fazer qualquer outra coisa para continuar apertando o botão? Em 1950, James Olds e Peter Milner conduziram um experimento, que ficou conhecido como o botão do prazer. Eles implantaram eletrodos no cérebro de ratos, conectados a uma área relacionada ao prazer. Sempre que os ratos apertavam um botão, essa região era estimulada, gerando uma intensa sensação positiva. Como resposta, os ratos ficaram viciados em apertar o botão, ignorando completamente suas necessidades básicas, como comer e dormir. Alguns chegaram a morrer de exaustão, incapazes de parar. Esse estudo parece distante da nossa realidade, mas será que é mesmo? Pense bem, o que as pessoas fazem quando estão tristes? Normalmente recorrem a algum tipo de prazer imediato, seja entretenimento fútil, comidas altamente calóricas e até drogas. Esses são os mecanismos compensatórios, coisas que buscamos para aliviar nossa tristeza, angústia ou simplesmente o tédio. São formas de escapar da realidade desconfortável. Temos uma tendência natural de buscar o prazer, e quanto mais fácil ele for, melhor, pois nosso cérebro não quer que gastemos energia. Por volta de 1920, o escritor inglês Aldous Huxley temia que essa busca pelo prazer imediato pudesse transformar a população de uma sociedade impassiva e conformada. O entretenimento, o consumo desenfreado e o sexo sem compromisso funcionariam como distrações perfeitas para evitar que elas percebam a realidade em que vivem, sendo mais facilmente manipuladas. Como o ratinho que esqueceu da realidade e morreu de tanto apertar o botão. Foi a partir dessas ideias que ele criou a complexa sociedade de Admirável Mundo Novo. Segundo o próprio Huxley, no livro, o primeiro objetivo dos governantes é a estabilidade social. Eles conseguem isso legalizando um certo grau de liberdade sexual, possibilitado pela abolição da família, que protege os habitantes de qualquer forma de tensão emocional destrutiva. Essa história de ficção parece bem mais próxima da nossa realidade do que gostaríamos de admitir. Será que a única forma de um governo oprimir a sociedade é através da força? Em Admirável Mundo Novo, o governo não usa a repressão violenta, mas sim o prazer para condicionar e controlar as pessoas. A história se passa em um futuro distópico, onde o governo totalitário deseja evitar que os governados causem problemas. Isso ocorre através de algumas estratégias. O controle começa na raiz. Conceitos como pai, mãe e casamento foram abolidos. Ou seja, não existe mais família. Em seu lugar, há um incentivo à liberdade sexual desenfreada. Desde crianças, as pessoas são ensinadas a enxergar o sexo apenas como uma fonte de prazer, sem criar laços emocionais profundos. Afinal, para o governo, vínculos afetivos são perigosos e podem ameaçar a estabilidade da sociedade. Mas se conceitos como pai e mãe não existem mais, como as pessoas nascem? Isso acontece através da fertilização artificial. Os humanos são gerados em laboratório e mantidos em grandes centros científicos durante a infância. As mulheres, por sua vez, são protegidas contra a gravidez. O sexo nessa sociedade não tem qualquer relação com a reprodução. Além disso, a população é dividida em castas. No topo estão os alfas e betas, fisicamente e intelectualmente superiores, pois se desenvolvem normalmente e são condicionados desde crianças a desprezar as classes inferiores. Abaixo deles estão os gamas, deltas e épsilons, que passam por um processo chamado Bukhanovsky, no qual um único embrião é dividido em até 96 clones idênticos. Essas castas inferiores são responsáveis pelo trabalho braçal e, para torná-las mais obedientes, são privadas de oxigênio durante o desenvolvimento, resultando em limitações físicas e cognitivas. Cada casta é geneticamente projetada para se sentir confortável com seu papel na sociedade. Porém, a principal ferramenta de dominação do governo é uma substância chamada soma. Ela é usada para eliminar qualquer tipo de sofrimento ou angústia. Sempre que alguém se sente triste, insatisfeito ou desconfortável, basta tomar uma dose de soma para escapar da realidade. A droga gera uma sensação de euforia e relaxamento, impedindo que as pessoas questionem a sociedade ou busquem mudanças, já que qualquer desconforto é imediatamente suprimido. Você deve estar pensando, Deus me livre viver uma sociedade assim, mas será que já não vivemos?
Depois do soma, a essa hora, Bernard dormia profundamente e sorria no paraíso pessoal dos seus sonhos. Sorria, sorria e amanheceu. Bernard retornou às misérias do espaço e do tempo. Foi num estado de desânimo total que tomou o táxi para o trabalho. A rotina mais comum do trabalhador brasileiro segue um ciclo previsível. Acordar cedo, enfrentar um transporte público lotado, passar o dia em um trabalho desgastante, voltar para casa exausto e, assim como Bernard, recorrer ao soma. Mas no nosso mundo, o soma assume diferentes formas. São 4 as grandes fugas que as pessoas utilizam para escapar da realidade: sexo, comida, entretenimento e drogas. Podemos fazer um paralelo entre todas elas e o livro. Sexo. O sexo é uma maneira de buscar prazer, mas também de criar conexões emocionais. Afinal, é do sexo que nascemos. Porém, hoje em dia, ele se tornou um mero objeto de prazer. Com os métodos contraceptivos, ficou mais fácil ainda utilizá-lo sem uma finalidade mais profunda. No livro, a gravidez foi abolida e o sexo é incentivado e usado apenas como uma fonte de prazer. Uma mulher que se relaciona apenas com um homem é mal vista pela sociedade do livro. Comida. Comer é uma necessidade biológica, mas atualmente se tornou uma válvula de escape emocional. As pessoas recorrem à comida para lidar com o estresse, a solidão e outras emoções difíceis que não querem enfrentar. Talvez Aldous Huxley não tenha previsto essa fuga, pois na década de 1930, os alimentos não eram tão apelativos como hoje, mas o princípio é o mesmo: prazer para evitar emoções desconfortáveis. Entretenimento. Na sociedade de Admirável Mundo Novo, os livros são praticamente proibidos. Obras que tratam de temas filosóficos, religiosos ou históricos são banidos, pois poderiam levar as pessoas a questionar a estrutura social e buscar significado além do prazer. As crianças das caixas mais baixas são condicionadas desde cedo a não gostar de livros. Já as castas superiores leem apenas livros técnicos e científicos, estritamente necessários para o funcionamento da sociedade. Na nossa realidade, os livros estão sendo cada vez mais deixados de lado. Em 2024, foi divulgada uma pesquisa que aponta que mais da metade dos brasileiros não lê livros. Pela primeira vez na história, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores na população brasileira. As pessoas substituíram os livros pelos celulares. E essa é a principal fuga moderna. Drogas. Por fim, a fuga mais direta: as drogas. No livro, o soma é a substância usada para escapar da realidade. Se olharmos para nossa sociedade, o que são o álcool, os remédios e as drogas ilícitas, se não formas de fugir do sofrimento e impedir que as pessoas encarem a realidade? A conclusão é inevitável. Estamos muito mais próximos da sociedade de Admirável Mundo Novo do que imaginamos. Agora, esquecendo um pouco a ficção do livro e pensando mais na nossa realidade, os prazeres são realmente tão perigosos? O que eles podem fazer de tão ruim para o nosso cérebro? Um estudo realizado por Wolfram Schultz em 1997 teve como objetivo estudar a dopamina e como os nossos neurônios dopaminérgicos respondem às recompensas. Antes desse estudo, a dopamina era comumente associada ao prazer, sendo conhecida como o neurotransmissor do prazer, ativado quando algo agradável acontecia. O experimento, porém, demonstrou algo diferente. Schultz ensinou alguns macacos que, toda vez que uma luz acendesse no teto, eles poderiam apertar um botão e receber uma recompensa. Nesse caso, suco de uva. Eles adoram. Ele implantou microeletrodos no cérebro dos macacos, numa área específica onde ficam os neurônios dopaminérgicos. Através disso, ele pôde estudar a atividade da dopamina durante todo o processo. A grande teoria da época era que a dopamina aumentaria diante do prazer da recompensa. Porém, contrariando a expectativa, a dopamina aumentava mais quando o macaco via a luz acender, e não quando ele recebia o suco. Portanto, a dopamina não deve ser associada ao prazer, e sim à busca por ele, a antecipação de uma recompensa. O problema é que, depois de um tempo, a dopamina dos macacos diminuía cada vez mais, pois agora eles já sabiam que sempre que a luz acendesse, eles receberiam sua recompensa. O que Schultz fez foi mudar um pouco o cenário. Agora a luz podia acender, o macaco podia apertar o botão, mas nem sempre iria receber o suco. Muitas vezes, ao invés de suco, era distribuída água.
Bastou essa simples mudança para a dopamina dos macacos explodir novamente, atingindo níveis ainda maiores. Entende agora por que as apostas e os cassinos são tão viciantes? Estamos falando de possíveis recompensas, e nosso cérebro adora isso. O problema é que quando essas recompensas esperadas não vêm, nossa dopamina cai consideravelmente, atingindo níveis muito mais baixos do que antes. É a chamada frustração. Isso acontecia com o macaco quando ele recebia água ao invés de suco. Existem dois tipos de disparos de dopamina. Disparos tônicos, que acontecem constantemente no cérebro, é a liberação base de dopamina. E os disparos fásicos, que são picos em resposta a estímulos. É a recompensa por fazer algo que você gosta, como comer um hambúrguer. Esses dois tipos de dopamina se relacionam. Ou seja, quando temos muitos disparos de dopamina fásica, a dopamina tônica vai diminuindo, e isso é importante para o sistema se regular. O perigo é que quando a dopamina fásica é muito liberada, na vida de uma pessoa que só busca prazer, por exemplo, na ausência desses disparos, a dopamina tônica do indivíduo é muito baixa. E como dopamina é motivação, teremos pessoas extremamente desmotivadas, sem a capacidade de sentir prazer com as coisas simples do dia a dia. O sistema dopaminérgico não foi feito para ser bombardeado sempre, ou seja, não fomos feitos para sentir prazer o tempo todo. Existe um conceito chamado inoculação ao estresse, que é quando você se submete a pequenos estresses no dia a dia, ficando assim protegido para os estressores maiores do futuro. Esse princípio foi demonstrado em estudos com ratos expostos a um ambiente enriquecido, com túneis e obstáculos, permitindo que eles desenvolvessem uma melhor capacidade de lidar com situações altamente estressantes no futuro, a famosa resiliência. No contexto do uso do prazer como uma fuga da realidade e dos problemas cotidianos, acontece justamente o contrário. Se você é aquela pessoa que, diante de qualquer dificuldade, recorre aos mecanismos compensatórios, não pode ficar um pouquinho triste que já quer se afundar no álcool ou na comida, é provável que, aos poucos, você se torne um mimado dopaminérgico. Uma pessoa incapaz de lidar com os problemas da vida, intolerante à frustração, onde nada mais vai te satisfazer. Esse é o caminho que uma vida de prazeres hedonistas pode te levar. Mas como tudo na vida, existe uma solução para isso. Uma forma de ajustar o seu sistema de recompensas, para que você seja capaz de fazer as coisas difíceis e comece a buscar o verdadeiro prazer, que é conquistado através do esforço e trabalho duro. Você provavelmente já ouviu falar sobre jejum de dopamina, uma prática que viralizou na internet e promete uma vida mais feliz. A ideia por trás desse conceito é reduzir os níveis de dopamina no cérebro, evitando estímulos como redes sociais, videogames, comida processada e outras fontes de prazer imediato. O objetivo seria resetar o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que o indivíduo sentisse mais prazer com coisas simples. No entanto, essa teoria não tem comprovação científica. Além disso, é impossível fazer um jejum completo de dopamina, pois essa substância está sempre presente no nosso cérebro e desempenha um papel essencial em praticamente todas as nossas atividades diárias. Um estudo feito em ratos mostrou que, sem dopamina, os animais sequer se moviam para comer. Quando os pesquisadores bloquearam sua ação no cérebro, os ratos só se alimentavam se a comida fosse colocada diretamente em suas bocas. Fora isso, não faziam o menor esforço para obtê-la. Então, isso significa que jejum de dopamina é papo de coach? Não necessariamente. Podemos enxergar o prazer de duas formas. Prazer imediato, aquele que surge assim que realizamos uma atividade prazerosa, como comer um doce ou mexer no celular. É um prazer fácil e passageiro, pois não exige um grande esforço para ser obtido. E o prazer adiado, aquele que exige esforço e desconforto antes de ser alcançado. Ele costuma durar mais e alcançar níveis maiores. Por exemplo, ao comer uma pizza hoje, amanhã ela não terá mais nenhum pingo de influência no seu humor. Porém, se você faz atividade física, obtém o prazer da realização, associada ao esforço e desafio. O cérebro libera dopamina não apenas no momento, mas durante todo o processo até alcançar a sua meta. No caso da atividade física, outros fatores biológicos também são importantes. Mas o fato é que aprender a adiar o prazer é fundamental para ter sucesso na vida. Isso foi demonstrado no experimento do marshmallow, no qual crianças foram deixadas sozinhas em uma sala com um marshmallow no centro da mesa. Elas tinham duas opções: comer o doce imediatamente ou esperar 15 minutos para ganhar 2 marshmallows como recompensa.
Anos depois, os pesquisadores voltaram para verificar como as crianças que haviam participado do experimento se saíram na vida. Os resultados revelaram uma correlação interessante entre a capacidade de adiar a recompensa e o sucesso futuro. As crianças que conseguiram esperar pelos 2 marshmallows demonstraram maior autocontrole e tiveram maior sucesso em diversas áreas, como desempenho acadêmico, saúde mental e saúde financeira. Então, você não precisa fazer um jejum de dopamina para ser feliz. Basta substituir a dopamina fácil que você obtém por uma dopamina mais difícil. Em outras palavras, sair da zona de conforto e buscar o prazer duradouro, o que, comprovadamente, é o melhor.